O tema de hoje é a campanha Junho Laranja, que é uma campanha de conscientização sobre a anemia e a leucemia. Só para você ter uma ideia, 11 mil novos casos de leucemia são registrados por ano, segundo o Instituto Nacional do Câncer. A palavra-chave aqui é o diagnóstico precoce. E para falar sobre esse tema, eu recebo o oncologista pediátrico Hugo Martins de Oliveira. Seja muito bem-vindo ao Ver Mais. Queria que a gente começasse também esse assunto, claro. Talvez um dos pontos que as pessoas possam prestar atenção já, quais são os principais sintomas, primeiros sintomas de uma leucemia? O que o público de casa pode ficar atento? Olá, boa tarde a todos que estão acompanhando o programa e parabéns a vocês por cederem o espaço para falar de um assunto que é tão importante e que é muito sério. Antes de já avançar para os sinais, eu quero trazer a consciência que câncer tem muito estigma ainda, que é uma sentença de morte. Mas isso é uma inverdade, porque a taxa de cura é em torno de 80% a 90%. Ou seja, a maioria das crianças tem a cura do câncer por conta de um tratamento adequado, um diagnóstico preciso, e aí entramos também no diagnóstico precoce, que é reconhecer os sinais e sintomas de uma maneira hora que desperta o alerta, que pode ser através de uma anemia, de uma defesa alterada, seja os leucócitos baixos ou altos, ou então até as plaquetas também baixas. Mas o que significa isso então para a população entender como eu vou reconhecer então alguém que possa ter anemia? Primeiro ponto, a anemia não gera câncer. Às vezes tem a crença popular que se diz que uma anemia profunda pode ter gerado câncer. Isso é uma inverdade. Por quê? Eu já ouvi falar sobre isso também. Porque justamente é o oposto. Quando a fábrica do sangue, chamada então de medula óssea, está machucada, doente por conta da leucemia, ela não consegue produzir a célula que é a hemoglobina, que transporta o oxigênio para as células e com isso então desenvolve a anemia. Então a anemia é consequência, não causa da leucemia. Então, se o paciente apresentar palidez, cansaço, fadiga, é sim anemia. Porém, a causa dela que deve ser investigada. O outro ponto que é a questão das infecções recorrentes, que pode ser alterada então por conta dessa célula machucada que é os leucócitos, e por conta disso então o nome leucemia pode gerar infecções recorrentes ou infecções potencialmente graves. Então, qualquer infecção que está persistindo, mesmo com tratamento adequado, deve-se disparar o alarme para o profissional médico, quem está cuidando dessa criança, para saber se por acaso atrás de tudo isso não pode ser uma doença na medula óssea, como a leucemia. E a outra série que é alterada é a série de plaquetas, que acaba evitando então o sangramento que acontece de forma no nariz, não aquele sangramento que o pessoal fica manipulando, mas de forma espontânea, também na gengiva quando acaba fazendo a escovação, e não aquela escovação que é bruta por uma escova dura, e nem também os sangramentos que são da boa brincadeira, da criança que está se divertindo e brincando, que acontece na região de anteparo, que é no antebraço, e também na canela. Mas se surgirem na região do tronco, região interna do braço, na parte interna da coxa, que são regiões incomuns, sem estar associado com um trauma de grande impacto, é um sinal de alerta também. Além das dores ósseas, que podem acabar sendo pelo comprometimento e o processo inflamatório que traz da medula óssea, que não deve ser confundido com a dor do crescimento. Então, esses são os pontos chaves para poder inicialmente disparar o alarme para os pais e cuidadores, levar de forma precoce na consulta. E o importante é que para poder fazer o diagnóstico, não é nenhum exame que é caro, de alto custo e que não é acessível. Um hemograma simples já consegue mostrar através do espelho da fábrica do sangue como que a fábrica está produzindo. Doutor, eu quero até aproveitar porque a gente tem uma pergunta aqui, uma dúvida que a gente pode esclarecer, que as pessoas, claro, eu pedi para as pessoas mandarem. Que joia, E a gente bom. já tem uma pergunta aqui, ó, da Solange. Doutor, meu filho tem o traço falciforme. Tem algum perigo nesse caso aqui da leucemia? Solange, o cuidado que você deve ter com o seu filho é sobre o futuro quando ele for casar e ter filhos. Que quando ele tem a esposa dele, que pode ter também traço falciforme, poderia gerar então, por ser uma anemia de origem genética,
uma forma grave da doença, mas pode ficar tranquila quanto a câncer, porque não tem associação e nem risco de desenvolver por ele ser portador do traço falciforme. Então não tem associação com a leucemia e essa anemia não gera câncer também. Doutor, a gente pode falar em... A gente tem mais uma pergunta no WhatsApp, é isso, produção? Ah, tem mais uma pergunta no WhatsApp, isso. A gente vai colocar aqui também mais uma pergunta, porque as pessoas, claro, têm muitas dúvidas sobre esse assunto, né? A Maria Duarte, a leucemia é hereditária, doutor? Não. A leucemia, principalmente na criança, que é o carro-chefe, que a gente diz no sentido que ela é a protagonista, o pódio, a número 1 de incidência, ela é de origem multifatorial. E quando nós falamos que é hereditária ou então genética, parece que isso vem do pai ou da mãe. No público infantil, menos de 5% é de origem genética. A maioria que eu disse que é multifatorial, porque são diversos fatores que desenvolvem dentro da criança essa leucemia. Mas não dá para atribuir que ela é de origem genética e hereditária. Tem um fator que contribui, mas não é o predominante. Tem uma dúvida que eu tenho, a gente pode falar em prevenção nesse caso de leucemia ou não existe a palavra prevenção nesse caso aqui? Eu digo que a prevenção que o ser humano deve ter é o seu autocuidado. Independente de pensar em prevenir uma única doença, ele pode cuidar do seu sono, tendo um sono de qualidade, uma alimentação saudável, uma prática de exercício e atividade física diária e regular, junto também com cuidado com a saúde emocional. Esses são os 4 pontos que se equilibram para uma qualidade de vida. Quando muito se quer poupar uma única doença, a gente passa a negligenciar outros pontos e permitindo o desequilíbrio e acometendo de outras formas o nosso próprio corpo. Então, para buscar o nosso próprio equilíbrio, os 4 pilares: um bom sono, uma boa alimentação, prática de atividade física e cuidado com a saúde emocional. Cuide da mente, pessoal. Doutor, é um recado muito importante realmente. E as pessoas elas estão tão interessadas no assunto que veio mais uma pergunta no nosso WhatsApp, porque é um tema muito importante, às vezes as pessoas não dão a devida importância, né? A Joelma também participando conosco, venho tratando uma anemia recorrente. Já fiz várias reposições de ferro intravenoso e ainda assim minha ferritina não sobe. Sou paciente bariátrica também. Qual a orientação? Tem alguma orientação que a gente pode passar para a Joelma? A Joelma deve sempre ter um acompanhamento de um profissional por conta do procedimento cirúrgico que ela realizou. Tem um processo que a gente fala que é dificuldade de absorção. Aquilo que ela ingere talvez não tenha quantidade suficiente, até mesmo por conta dela ser mulher e ter a menstruação associada, que acaba tendo a espoliação e o sangramento espontâneo, que se perde esse conteúdo de ferro. Então, para ela, o equilíbrio é cuidar do corpo dela junto de um profissional de forma regular e recorrente. Dessa forma, vai ter o balancear daquilo que ela ingere com aquilo que ela consome e, dentro disso, o equilíbrio, que é a nossa palavra hoje chave. Perfeito, doutor. Eu agradeço demais sua participação aqui no Ver Mais. Eu acho que essas são as orientações principais nesse caso, para as pessoas ficarem atentas, né? O principal que eu quero, pai, mãe, cuidador, professor, com quem está junto de uma criança, que além de brincar e entregar o seu amor, o seu carinho, que tenha o olhar atento para despertar o alerta quando buscar ajuda. Pois quem tem uma doença severa e grave sabe que o tempo é algo importante. Então, dessa forma, identificou, busque ajuda profissional e não caia, como se diz, na medicação e no remediar sem saber a sua causa de base. Independente se for uma infecção de garganta, uma gastroenterite, coisas corriqueiras, o tratamento adequado é o que vai te levar e permitir o sucesso. Da mesma forma com o câncer. E que a frase e a mensagem final que fique é que câncer tem cura. E uma família com suporte, suporta tudo. Um tratamento convencional pode ser modificado com cuidado, com excelência. Dessa forma, cuide de você da melhor forma possível também. Muito obrigado, doutor Hugo, pela participação. Sim, informações importantíssimas para que todos fiquem atentos e até uma próxima oportunidade. Até mais. Obrigado. E agora...